O jiu-jitsu, se você pega, na época que você treinava, lá que você começou, era zero metodologia. Então, por exemplo, chegava... O jiu-jitsu, ele já nasceu para um cara que era forte de espírito. O cara, ele já tinha que ser casca grossa, ele já tinha que chegar forte, de cabeça. Verdade. Porque era a mesma coisa que você pegar uma criança, jogar na água e falar nada. Você jogava no tanque dos tubarões lá, pô, se o moleque voltasse, pô, tem futuro, a chance dele voltar era quase zero. Era isso mesmo. Né? E assim, não tinha metodologia nenhuma, o cara chegava na aula errada, aprendendo a técnica errada, né? E hoje o jiu-jitsu, pelo menos as escolas que trabalham melhores, tem uma divisão de turma, né? Então você tem uma aula de iniciante, uma de intermediário, uma de avançado, Feminino. uma de competição separado, algumas trabalham com feminino, o kids, imagina, não se ouvia falar em kids, né? Era um negócio, né? E já dividido por idades. E isso, a gente viu que a gente aumentou o número de alunos e melhorou muito mais a forma de trabalho, né? O resultado. E isso eu vejo que no cross, ele, por mais que ele esteja muito adiantado em relação ao jiu-jitsu em algumas coisas, ele está atrasado em relação a outras. Por exemplo, no cross eu já vejo assim, cara, meio que todo mundo no mesmo saco às vezes. Né? Às vezes você tá dando uma aula lá, você tá louco, porque tá tendo uma aula experimental, né? Tem um avançado, tem aquele intermediário, aquele cara no meio ali. E você tá fazendo um trabalho de LPO. E quando a gente fala que em divisão de turma no cross, a galera do cross acha um absurdo. Sim. Mas a galera do jiu-jitsu também achava um absurdo lá atrás. Quando a gente falava nisso, era, pô, para, vocês estão malucos. E vocês acham que o cross, ele ainda tem alguns buracos? Ele melhorou muito, acho que, do que era, né? Porque era muito punk mesmo, na época que vocês começaram, né? Mas vocês acham que ainda tem alguma coisa de metodologia, de divisão que dá para ser feita? Nos próprios campeonatos hoje, você meio que se inscreve onde você quer. Se eu quiser me inscrever lá no Scale, eu me inscrevo. Se eu quiser ir no Iniciante, eu vou. Se eu quiser ir no RX, praticamente eu vou. O que de alguma forma deixa o esporte menos justo em alguns momentos. Sim. Igual o Fê. Pô, tá voltando de lesão, mas é um super atleta. Fala, vou voltar no Scale para até pegar ritmo de novo. Porra, mas é sacanagem com quem... Sim. E o que vocês acham que daria para melhorar ainda no CrossFit em relação à metodologia, competição, assim? Cara, pensar no objetivo de cada um é o primeiro passo, né? Com aquele esporte, com aquela metodologia ali. Então, por exemplo, você ter uma turma dedicada à competição, eu acho interessante. Independente se aquela turma é o RX, intermediário, independente do nível que ele vai estar competindo. Mas eu acho que é uma pegada diferente, a exigência pode ser diferente. Sim. Né? Então, você dividir nesse esquema eu acho legal. Né? Na competição em si, a mesma coisa. O cara vai lá, é meio que subjetivo, cada um pode se inscrever onde quiser. Qual é a regra? Você tem lá pré-requisitos, o cara olha, eu acho que eu aguento isso aqui, então vou me inscrever aqui. Né? Só que ocorre o contrário também, o espertão. Espertão, pô, beleza, eu sei fazer tudo isso aqui, mais isso, mas pô, vou aqui. Vou na de baixo. Né? Tipo assim, na minha cabeça, não acho inteligente, porque ali ele não vai se testar tanto. Entendeu? Ele não quer se testar, ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Pois mas vai ganhar o quê, entendeu? De quem, né? Vai ganhar o quê? Fica feio, né? Mas isso não acaba desmotivando, às vezes, uma pessoa que teria chance de ganhar, que tá justo na categoria, né? Porque talvez um babacão ali... Sim, né? total. Sei lá, se inscreveu, desceu. Eu concordo com essa visão. Eu acho que fica chato. Todo campeonato a gente escuta a mesma coisa. Sim. Mesma história. Caraca, mas tinha um cara lá, não sei o que e tal. Então, assim, como a gente não conhece todo mundo, a gente não tem como afirmar. Mas, por exemplo, pode ser que você encontre numa categoria scale, por exemplo, uma pessoa extremamente forte e que ela consiga mover bastante carga. Ela vai ter vantagem em determinados treinos. Isso. Mas ela pode não saber fazer determinados movimentos ginásticos. Então, ela automaticamente se enquadra naquela categoria. Sim, ela vai ter vantagem em alguma coisa? Vai. E vai ter desvantagem em outras. O CrossFit, ele é isso. Uhum. Não é o melhor, o mais forte. Sim. O mais rápido. Completo. É o mais completo. Sim. O mais completo, ele não precisa ser o melhor em tudo. Ele precisa ser bom em tudo. Entendeu? Ele tem que ser regular. Teve um ano no CrossFit Games que o Justin Medeiros foi o primeiro ano que ele foi campeão. Isso. O melhor do mundo. Ele não ganhou nenhuma prova.
Ele ganhou uma prova, acho que foi a última. Foi regular. Foi muito regular. Ele foi regular, entendeu? Então, assim, merecido. Merecido. Mostrou que ele estava completo naquele ano e tal. Então, acho que é isso. Eu, por exemplo, eu comecei a competir já no RX, na categoria RX, porque eu não manjava nada de competição e tal, então quem me orientou foi o meu coach da época, né? Eu falei assim, cara, pô, como é que é essa competição? Onde é que eu me inscrevo? Ele falou, cara, ó, você já faz todos os movimentos, acho que você tem que se inscrever no RX. Eu falei, tudo bem, não sabia, não conhecia quem competia, sabia nada. E fui. Beleza, fiquei lá entre os últimos, mas, cara, eu sabia fazer todos os movimentos. Entendi. Entendeu? Participei Beleza, de igual para igual ali, entendeu? Talvez não fosse nem tão divertido pra mim se eu jogasse pra baixo. Sei lá, entendeu? Então, assim, acho que vai da consciência de cada um, né? E qual o objetivo? Eu sempre vejo o campeonato como uma forma de testar o meu condicionamento. Sempre foi assim. Nunca pensei em, tipo assim, entrar para ganhar. A gente entra na mentalidade de, mas sim, se o meu condicionamento estiver bom o suficiente para ser campeão, ok, né? Mas eu tô ali para me testar. Aí, se tiverem outras pessoas melhores do que eu, mais bem condicionadas, elas vão ganhar. Legal. Entendeu? Legal, Mas voltando um pouco na pergunta do Jonathan, acho que em respeito à competição, é isso, não tem muito o que a gente saber, é muito, acho que da cabeça de cada um. Eu acho que ainda eu tenho uma opinião ainda, é que assim, a CrossFit que nem é uma marca, né? Não dá pra fazer igual o Jiu-Jitsu. Qual que é a grande diferença que eu acho que assim, que o Jiu-Jitsu é mais organizado? Federação com federação. Exato. Forte, entendeu? Isso. Porque daí você cria níveis, né? Tem o registro do atleta lá, se o atleta competiu o scale, quanto tempo ele tá fazendo. Ele não vai poder voltar. Ele não pode voltar, então, a não Regra, ser né? que nem tem uma regra tal. Ele sofreu lesão? Que nem sofreu lesão, beleza, mas você é faixa preta. Sim. Não vai pode lutar escrever na de baixo. Entendeu? Você porque prepara e Ou volta. você luta a né? categoria, ou você luta o absoluto. Entendeu? Sim. Não tem essa. Aí se tivesse isso, pô, ia organizar assim, muito. Questão competição, né? Tipo, sim. Assim, existe uma federação não, internacional, né? E aqui no Brasil já tem também. É IFT. Só que é de functional fitness. Isso. CrossFit marca functional fitness modalidade. Isso aí. Beleza? Então, assim, só que não é forte o suficiente ainda comparado ao CrossFit. O CrossFit ainda é mais Eu classifiquei, né, lá pra divulgado. Portugal, ganhei uma vaga deles lá, eu e o Gui. Então. Só que aí não deu, foi Portugal. Era pra ir pra Portugal, só que aí teve problemas, entrou pandemia e tal, aí mudou, foi acho que pra Suíça, não lembro. Não lembro onde Eu foi. acho que era isso aí. Aí não deu pra Acho que era gente isso aí. ir. Então, mas e essa parte de treino mesmo, entendeu? Assim, vamos supor, às vezes uma pessoa, ela fica, às vezes, com receio de entrar, falou, pô, mas eu não sei fazer nada, Uhum. né? Vai ser meu primeiro contato com o CrossFit, Legal. e eu chego numa aula, pô, todo Isso é mundo legal. sabe fazer um monte de coisa, galera, a pessoa, ela não fica, às vezes, meio retraída, fica meio com vergonha, não sei se... Vai, ela chega no dia errado, que tá tendo uma técnica não, muito cara, braba, porque tipo. Com assim, certeza. Isso acontece. Muita exatamente. carga na barra lá, ela fala, vou morrer. Não é nem disso, da técnica mesmo, né? Sim. Por Eu exemplo, tô plantando bananeira hoje. exatamente. Entendi. O treino das 6 da manhã é o mesmo treino das 8 horas da noite. Sim. Né? Não é seguido todos Sim, os treinos. isso aí. Então, assim, não vai ter um treino pro iniciante. Né? Ele teria que ter alguma aula, uma aula de adaptação. Quantas sei lá, aulas? algumas aulas de Quantas adaptação. aulas seria o ideal, assim? Cara, eu acho que assim, não existe uma regra, né? E a metodologia que a CrossFit preconiza é a seguinte: o treino ele é o mesmo para todos. E todos os movimentos eles são adaptáveis Isso. para níveis diferentes. Então, assim, eu acho que o importante é esse aluno iniciante ele ter um acompanhamento diferenciado ali, alguma coisa mais próxima, até para ele se sentir mais acolhido. Isso, exatamente. E o que ajuda muito, cara, é você ter uma turma acolhedora. E isso é muito da cultura da academia. Box. Entendeu? Do boxe. Se você tem ali, cara, pessoas que na turma, né, que já tem uma amizade, que sabe, que são receptivas e tal, eu geralmente seleciono um ou outro para ser meio que o padrinho do aluno novo. Entendeu? Olha, eu apresento, fulana, esse aqui é ciclano. Essa é responsabilidade sua. Ó, esse aqui vai ser seu padrinho hoje, ele vai te acompanhar, vai te ajudar, não sei o quê. E, óbvio, tô ali do lado, tô sempre ajudando, mas já é um quebra-gelo Sim. e ele já se sente mais uma enturmado. inclusão. É uma inclusão. Ah. Pode-se dar uma aula diferenciada
inicial, para ele aprender os movimentos básicos. Dá para fazer, né? Já trabalhei dessa forma também. Funciona. Mas talvez o aluno não se sinta inserido no contexto. Porque, assim, o CrossFit ele é uma aula coletiva, né? Todo mundo junto ali, mesmo níveis diferentes. Só que aí, pô, tu chega lá para fazer esse tipo de aula. E aí tu sai para fazer uma coisa diferente, sabe? Pode interpretar dessa forma também. Então, a forma como eu gosto, né? Que foi até a forma como eu fui inserido, foi essa. Entra com todo mundo, vai ter alguém aqui te acompanhando, você vai seguir o mesmo roteiro, mas os seus movimentos vão ser adaptados para o seu nível, né? Então, vamos supor, hoje a aula é de overhead squat, barra acima da cabeça, vai agachar. Não preciso fazer esse movimento. Eu vou aprender a agachar, sem peso primeiro. E depois, conforme eu vou evoluindo, eu vou adicionando bastão, ou então barra, adaptações. E você vai progredindo dentro do movimento, entendeu? Então, acho que é assim, eu gosto mais desse estilo, né? Desde que ele tenha ali um acompanhamento. Não tipo, o movimento é ICC, você vai fazer assim, assado, daqui a pouco eu volto. Pum. Entendeu? Aí não. Porque tu virou, ele já tá fazendo errado. Sim. Entendeu? Então, porque assim, a gente puxa muito pro jiu-jitsu, que é a nossa área, né? A gente vivenciou muito isso, né? De níveis diferentes dentro da mesma turma. Super concordo das pessoas estarem no coletivo, mas assim, às vezes você acaba demanda uma atenção, né, o iniciante, né, e às vezes aquele RX que tá ali, né, também quer. Tá querendo, né, um aperfeiçoamento, Sim. Tá precisando às vezes de um incentivo para subir um pouquinho a carga, né? Então você fica numa, né, pelo menos a gente, né, se sentiu assim, né? E quando a gente montou o treino de iniciante, que é um treino coletivo, né, não foram aulas particulares, uma turma específica, uma turma específica para isso, cara, foi um tesão de dar aula. Foi um negócio que eu relutei demais. Eu falei, cara, eu não quero. Falei, nunca tive isso na vida. Falei, cara, a gente nunca teve isso. Em 20 anos de jiu-jitsu, a gente nunca participou de uma aula que só tinha faixa branca. Falei, cara, a gente vai abrir uma turma, vai vir 3 pessoas. Falei, cara, vou ficar dando aula pra 3 faixa branca, cara. Sabe, ensinando fuga de quadril. Na hora que a gente abriu a inscrição, cara, tinha 30 faixa branca na aula. Eles se sentem mais seguros pra entrar. Fazendo. Eu posso falar que a minha opinião... Assim, eu sei que tem o box lá de vocês, mas que nem... Lá, na CrossFit Pode falar, claro. CrossFit Barueri Claro, lá, pô. eles fizeram a mesma coisa que vocês fizeram. No jiu-jitsu? A mesma coisa. Se vocês separaram as faixas brancas. Lá, o que acontece? O aluno chega, eles separam. Não, você não vai treinar com a galera. Primeiro você vai ficar aqui a atenção dos coaches. Vai ter a aula de iniciação. Então separa movimentos básicos. Isso quantas pessoas ao mesmo tempo, Fê? Então, o pessoal chega, quer conhecer, geralmente assim... Tem um horário 5 específico pra isso. Máximo 5 pessoas, se eu não me engano, 5 pessoas ali com um coach ali dando atenção pra ele ter atenção total. E aí, ele tem mais ou menos umas 3 aulas. A partir daí, vai colocar na turma, porém, ele ainda fica como iniciação na turma. Então, ou seja, ficou um coach lá dando aula de iniciação. Aí tem um coach puxando a aula normal e um outro coach com esses alunos que era da iniciação, mas agora tá na turma. Tá. Certo? Então, ou seja, como se fosse ali o faixa amarela ali, Sim, né? A faixa branca tá lá, o faixa amarela ali começou. Tá. E eles continuam na atenção. Esses alunos que estão na turma, que são iniciação, só vão ter liberação quando o coach falar, não, agora eles podem ir pra turma. Então, Eles eles têm ali. todos os isso movimentos. eu acho sensacional, cara. E isso, Precisa de mais material humano pra trabalhar. Exatamente. E que nem falou, material humano. Não, mas com isso que você certeza, falou, com certeza. Mestrão, deu certo.